Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. A história da mediunidade. No nosso primeiro vídeo, estudamos sobre como nós, no nosso segmento de Umbanda Independente, humildemente acreditamos ter sido a origem da vida, né? Como nós compreendemos a existência de Deus. Estudamos sobre o axé, o fluido cósmico universal, e estudamos sobre como o homem surgiu como ser inteligente da criação. Os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam todo o universo. No nosso segundo vídeo, estudamos sobre o processo de automatismo e como esse processo foi fundamental no desenvolvimento da individualidade de cada um e como esse processo foi fundamental no desenvolvimento e no acúmulo de informações que desenvolveram o instinto do homem na parte física, na parte emocional e na parte espiritual. Então, passamos agora a estudar o monodeísmo. Como o monodeísmo colaborou para o desenvolvimento da mediunidade. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Monodeísmo. Mas afinal, como esse termo colaborou para o desenvolvimento da mediunidade, para a história da mediunidade? Para entendermos isso, precisamos imaginar que o homem, numa condição primitiva, movido somente pelo instinto, sendo dirigido pelo automatismo, se portava durante uma desencarnação e outra. Como o homem, qual era a experiência que o homem vivia no momento que ele desencarnava, sem ter conhecimento sobre a vida espiritual. É muito importante dizer que, nesse ponto, o homem não tinha conhecimento, ele não tinha consciência da vida após a morte. Então, o homem, quando ele desencarnava, não tendo condições de compreender o plano espiritual, a única coisa que ele pensava, a única coisa que ele desejava, instintivamente, repetidamente pelo processo de automatismo, era se manter próximo dos seus entes queridos. Na condição de ser primitivo, movido pelo instinto, quando o homem desencarnava, o que a espiritualidade maior nos ensina é que ele se via simplesmente aterrorizado pela paisagem que se apresentava na frente dele. Ele estava desperto, ele sabia que estava vivo. No entanto, ele não conseguia mensurar. A mente não conseguia medir aquele novo universo que existia, que se apresentava para ele. Então, a única coisa que ele conseguia fazer era se sentir atraído. Ele se sentia atraído pelos seus entes queridos, aquelas pessoas que ficaram no plano material, que por sua vez também o atraíam por um processo de sintonia. A sintonia é um processo muito importante na ligação, na aproximação dos espíritos. Então os entes queridos choravam a sua perda e ele chorava também o afastamento da sua prole. Ambos se atraíam e aí o espírito se sentia, era automaticamente aproximado do seu povo. O único desejo que esse espírito nutria, a única coisa que ocupava sua mente, era um desejo muito forte de retornar para o seio da sua prole, retornar para o seio da sua família, voltar a fazer parte da tribo com a qual ele viveu. Esse era o único pensamento que ele tinha, a única coisa que o instinto lhe proporcionava sentir, lhe proporcionava desejar. Ele não tinha consciência do universo,
ele não tinha consciência do infinito. E aí acontecia um processo que ele só conseguia perceber aquilo que a sua consciência lhe dava, aquilo que os seus pensamentos nutriam. Então, através do seu pensamento, ele criava imagens para si mesmo, a imagem daquilo que instintivamente ele desejava. E como que ele criava? Da forma como apresentamos no primeiro vídeo, através do uso do fluido cósmico universal. Através do axé, ele conseguia materializar no plano espiritual as imagens daquilo que instintivamente ele desejava. E a única coisa que ele desejava era voltar a viver no corpo físico que ele havia perdido pelo processo de desencarnação. Neste desejo contínuo, neste pensamento contínuo, nesse circuito fechado de disposições emocionais, nesse circuito fechado de pensamento, o homem começava a provocar uma situação que se retroagia e que ficava fechada em si mesmo. Um circuito fechado que fazia com que ele pensasse de forma incessante, ininterrupta e sempre igual. Ele era um ser que estava habituado lá na selva a dominar os animais, a dominar o meio em que ele vivia, através da brutalidade, através do instinto se impor aos outros. E agora, ali no plano espiritual, ele estava totalmente indefeso. Isso aterrorizava o espírito e fazia com que ele sentisse, movesse a sua força, o seu pensamento, num único desejo de retornar com uma força muito grande. Ele se apegava ao desejo de retorno com todas as suas forças. Nesse estágio em que o homem está fechado num circuito fechado de pensamento, ele sofria a interferência das inteligências superiores que administravam a criação. No entanto, ele, movido somente pelo instinto, ele não conseguia identificar a presença desses espíritos, identificar a identidade desses espíritos como seres que o ajudariam. Ele fugia disso totalmente estarrecido, todo muito apavorado, porque aquilo era muito novo para ele. A única coisa que esse ser, a única coisa que nós, no estágio primitivo em que estivemos, conseguíamos pensar era em voltar para a caverna, voltar para a tribo, voltar a conviver com o nosso povo. Essa era a única companhia que nós desejávamos. Esse era o único universo que a nossa mente conseguia mensurar, a única coisa que nós conseguimos medir. Retornar para quem convivia da mesma maneira, quem tinha um corpo semelhante ao corpo, que se conhecia, que falava a mesma língua, que cultivavam os mesmos hábitos. Somente ali, no entendimento do ser humano primitivo, era seguro. E então, do automatismo, o homem evoluiu agora para um novo processo, que se chamou de monodeísmo. E o monodeísmo é um estado psicológico, um estado mental em que prevalece uma única ideia. Esse processo tem uma ligação com a religião, tem uma ligação com a mediunidade, porque ele é um processo que tem a ver com o que nós chamamos de obsessão. A pessoa só consegue pensar num determinado assunto. E esse processo leva a pessoa a se enclausurar num circuito fechado de pensamento que retroage de forma ininterrupta e compulsiva. Então o homem passava por esse processo, ele si mesmo provocava em si mesmo esse processo de monodeísmo, porque ele só conseguia pensar numa única coisa. Uma única coisa ocupava sua mente e esse era o único desejo que ele nutria. Neste momento, neste estágio da evolução do espírito desencarnado, o homem, através desse processo de monodeísmo, começava a regredir o seu estágio, a sua consciência, seu estágio mental, e ele regredia a tal ponto que ele ficava totalmente à mercê das leis divinas e da espiritualidade superior para programar a sua reencarnação.
As reencarnações, nesse momento, eram compulsórias. O homem não tinha consciência da vida após morte e o homem não tinha consciência do processo todo. Então, o homem, por não ter senso de razão, não ter responsabilidade, a vida se movimentava através das leis divinas e soberanas que Deus criou. Vagarosamente, através da repetição das reencarnações, o homem começou o seu despertar no plano espiritual. E quando o homem passou a despertar, e esse é um momento muito delicado e é muito importante se ater a esse detalhe, quando o homem começou a despertar, a reação do homem para o plano espiritual foi uma reação de revolta com a desencarnação. Porque o homem se desligava da matéria física, coisa que ele não queria. Não queremos até hoje, não é mesmo? Queremos viver para sempre nessa vida. E o homem se revoltava porque ele não encontrava nada no plano espiritual que tivesse a ligação com ele. O homem sentia um terror muito grande pelo plano espiritual. E nesse medo, o homem se recusou a expandir o seu conhecimento para desenvolver um conhecimento da esfera astral. E ele manteve seu apego aos seus entes queridos, né? E permaneceu aí então num novo processo, que se chama de simbiose, se alimentando durante o seu desencarne através do corpo do seu semelhante. Esse sim é um processo que é visto até hoje entre desencarnados e encarnados. O homem permaneceu nesse processo de monodeísmo que vagarosamente evoluiu para uma consciência ainda pequena do plano espiritual. No intervalo entre uma reencarnação e outra, o homem que estava no plano espiritual se sentia muito atraído pelos seus entes queridos e pela sua aproximação com o corpo físico, começava um processo. Então, nós podemos dizer que se iniciava um processo de mediunidade. Porque o homem, lá no plano espiritual, se agarrava à mente do espírito encarnado e encontrava sintonia. Ele sentia vontade de estar com os seus entes queridos. Seus entes queridos sentiam vontade de tê-lo presente. E isso gerou uma sintonia. Da mesma forma que um cogumelo se desenvolve na casca de uma planta e enraiza e extrai dessa planta a sua alimentação, o seu sustento, o desencarnado agora, num processo chamado de simbiose, passava a se nutrir de elementos orgânicos dos seus entes queridos. Era um processo de desencarnado se alimentando suas sensações, usando o corpo de uma pessoa que estava encarnada. Ele emanava através do seu corpo espiritual na direção do corpo carnal de um ente querido e subtraía a sua vitalidade, subtraía essências que para ele traziam satisfação da mesma forma que ele tinha quando estava no plano físico. Esse processo de simbiose é que deu origem ao que hoje nós na religião chamamos de encosto. Então a ideia aqui é mostrar através de termos técnicos que isso tem uma explicação ao longo da história do desenvolvimento da mediunidade e através do desenvolvimento mediúnico ao longo das eras. O homem, é importante dizer que naquele momento da evolução, o ser humano era um ser primitivo. Ele não fazia isso de forma consciente. Ele não fazia isso de forma intencional. Ele fazia isso através do processo de monodeísmo, e isso fazia com que ele se aproximasse dos seus entes queridos e então provocasse o processo de simbiose. O homem, nesse momento, era totalmente guiado pela espiritualidade superior, que o auxiliava nos primeiros passos da sua evolução.
As reencarnações eram totalmente compulsórias. O homem não tinha consciência da reencarnação quando estava no plano espiritual, muito menos no plano físico. O homem era um ser primitivo. Os atos do homem, isso é muito importante se salientar. Os atos do homem nesse estágio evolutivo não geravam retorno. A lei de causa e efeito, a lei de retorno ainda não estava agindo, pois o homem era totalmente desprovido do senso de razão. O homem não raciocinava, o homem não pensava, o homem não tinha conhecimento daquilo que estava fazendo. Ele era um ser primitivo, mesmo quando estava num processo de simbiose, mesmo quando estava lá sendo o encosto do seu ente querido, ele estava se movendo somente por instinto. Ele não fazia aquilo de forma intencional. E aí aconteceu algo que mudou completamente a nossa história. Aconteceu algo que mudou completamente a história da mediunidade. Isso eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,